Olá pessoal, hoje pessoal eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Se vocês plantam mamão e tem esse problema aqui, ó, que é um mamão que não produz mamão, aquele mamão macho, eu vou ensinar para vocês como resolver esse problema de vez por todas, tá? Sem aquelas dicas, né, meia tolas aqui da internet, de que se você cortar o pé de mamão, colocar ali um torninho no pé e tal, né, ele vai brotar fêmea, tá? Isso não existe, tá pessoal? Não caiam nisso aí, porque isso aí é mentira. Isso não existe. Uma vez o mamão nasceu macho, ele vai ser macho a vida toda. Se você cortar ele, ele vai nascer de novo broto macho. O grande problema, né, desse mamão, fica até o final do vídeo, tá, para vocês entenderem como fazer na prática aí o passo a passo para vocês resolverem de vez esse problema aqui. Todo mamão que você plantar, você vai colher mamão. Não vai ter esse problema aqui do mamão de corda que a gente fala, né? Olha aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Ó, tô gravando sozinho, meio complicado, né? Deixa eu tentar encontrar aqui uma posição para me mostrar para vocês. Olha aí, ó. Onde está meu dedo ali, ó? Tá vendo a florzinha ali, pessoal? Ó, esse mamão é um mamão macho, tá? Ele não vai produzir nada. Ele vai dar uma corda aqui, ó. Isso aqui vai ficar grande, ele vai ficar com as cordas, né? Até aqui embaixo, aqui mais ou menos, ó. Vai crescer, tá aqui para baixo, né? E ele não vai dar mamão, tá? Esse mamão a gente chama de mamão macho, tá? Porque é um mamão que não produz frutos. Ele é um mamão totalmente inviável, né? Para ficar aqui. Inclusive esse aqui eu acho que eu vou até tirar ele daqui. Ele tá com umas folhinhas comidas aí, porque passou um animal aqui e comeu, não sei, um animal passou na estrada e comeu as folhas dele, tá? Mas isso aqui eu vou usar como exemplo, tá? Eu tenho uma outra planta ali, não tinha, tá? Tô olhando ali, mas eu acho que o bicho passou ali e comeu. Passou um boi aqui e acabou comendo, tá? Eu vou levar vocês até uma outro local que eu vou mostrar para vocês, né? Uma outra planta, uma outra variedade, para que a gente possa resolver esse problema. Deixa eu tentar achar aqui o botão de pausar o vídeo, tá? Que eu vou pausar o vídeo aqui. Em letra maiúscula, papa, A, alfa. Captura. Para gravação de vídeo. Vídeo. Antena desativada. Estabilização ativada. Achar o botão. Proporção 916. Taxa de quadros 30 F. Não. Abrir configuração. Pausar. Som desativado para música. Bom, pessoal, aqui eu retomei a gravação, tá? Pausei a gravação, eu retomei aqui. Pessoal, esse mamão é o mamão papaya, tá? Essa variedade não tem aquele problema lá que você viu, do mamão macho, tá? Nem essa variedade, tá? Que é o papaya, e nem o formosa. Então, quando vocês forem plantar mamão, vocês vão comprar, vão lá na casa de produtos agropecuários daí da sua cidade, ou na internet também vocês encontram, né? E vocês vão procurar semente de mamão formosa ou mamão papaya, se vocês quiserem um papaya. O papaya, ele dá um mamãozinho um pouco menor. O formosa dá um mamãozinho um pouco maior, em torno de 1 quilo mais ou menos cada um. É um mamão comprido, tá meio compridinho, não é um mamão redondo como aquele mamão caipira que a gente tem na roça, né? Mas ele não dá mamão macho. Todo pé que você plantar, você vai ter mamão, você vai colher mamão como tá esse pé aí, eu te garanto. Isso é coisa técnica, tá? Não é uma coisa empírica que eles fazem aquele corte, né? Tem gente que recomenda que você vai aqui, mais ou menos, né? Corte o pé de mamão, mamão macho, e deixa ele brotar, que ele vai brotar mamão fêmea. Gente, isso não existe, tá? Não faça isso que vocês vão perder tempo. Uma vez o pé de mamão nasceu macho, ele sempre vai ser macho. Os brotos deles vão brotar mamão macho. Aquela variedade que eu mostrei para vocês lá é uma variedade da roça, uma variedade bem caipira, um mamãozinho bem caipira, e ele tem aquele problema, ele nasce muito mais mamão macho do que fêmea. Muito difícil de você conseguir selecionar uma planta fêmea, né, que vai produzir mamão. Ele nasce mais ou menos em torno de 80% de mamão macho. Muito difícil você conseguir selecionar uma planta fêmea. Apesar dele ser um bom mamão, né, um mamãozinho muito gostoso, que ele é um mamão redondo, e é muito gostoso, mas infelizmente a gente tem esse problema. E não tem como resolver aquele problema lá, tá, gente? Infelizmente não tem como resolver. Aquilo lá a gente resolve com esse mamão aqui. Você plantando papaya ou a variedade formosa, não se esqueça. Você, caso precise, né, voltar o vídeo aqui para vocês anotarem aí a variedade, vocês voltem o vídeo, vejam o vídeo com atenção. É formosa ou papaya. Vocês vão comprar essa semente.
Bom, pessoal, para fazer essa semeadura, eu vou apontar aqui para o solo, tá? Porque tá doendo aqui meu braço, tá? Tô gravando sozinho, né? Tá doendo aqui meu braço. Para fazer a semeadura é muito simples, tá? Eu não vou fazer o passo a passo porque, gente, é muito simples, né? Acho que não precisa fazer o passo a passo. Vocês vão pegar esses copinhos, né? Eu sugiro, né, que vocês usem aqueles copinhos descartáveis. Vocês furam, tá, o copinho. Pegue uma terra, como essa terra aqui, por exemplo, ó, um solo que tem matéria orgânica, já bem decomposta. Então vocês vão pegar a metade dessa terra, uma porção dessa terra e a mesma quantidade de areia lavada. E também, se vocês tiverem um esterco de curral, vocês podem colocar a mesma quantidade. Por exemplo, se vocês pegaram, vamos supor assim, né, 1 litro dessa terra aqui, vocês peguem 1 litro de areia lavada e 1 litro de esterco de curral já bem decomposto. Misture bem misturado, encha os copinhos, faça um furinho ali no meio dos copinhos, bem no meio do copinho, pode ser com o seu próprio dedo, né? Faça um furinho ali maiorzinho, coloque 3 sementinhas, cubra as sementes com a própria terra, coloque as sementes em um local que não pegue muito sol, que pegue um pouco de sol, mas nem tanto, né? Durante o dia, assim, um pouco de sol, um pouco de sombra. E faça as irrigações todos os dias, tá? Porque o mamão precisa de irrigação. E use a areia para que a terra fique mais permeável e fique o solo mais drenado, né? Não tão encharcado, porque senão você vai acabar apodrecendo a sua semente e a semente não vai germinar, tá certo? Então esse é o passo a passo, não precisa de muita técnica, né, para fazer isso aí. Uns 20 dias após a germinação, vocês vão escolher a planta que tiver mais bonita, o pezinho que tiver mais bonito, deixe ele. E se tiver nascido mais de um, vocês cortem o outro, tá? Com uma faquinha ou com uma tesourinha, alguma coisa assim, tá? Faça o corte de 2 e deixe apenas um, tá? O mais forte que tiver no copinho. E mais ou menos uns 30 dias, 45 dias, ele está no ponto de plantar no solo. Aí vocês vão fazer lá um buraquinho, né, que cabe o copinho. Se vocês quiserem fazer uma adubação, vocês podem usar o 4,14,8, NPK, N de não, P de pato, K de quilograma, e vocês vão usar em torno de 50 gramas por cova. Só que tem um porém, gente, vocês têm que se atentarem para isso aqui, tá? Vocês vão fazer a cova antes de vocês plantarem. Façam a cova, por exemplo, vamos supor que você vai fazer a cova no dia de segunda-feira. Você vai lá, faz a covinha, coloque o adubo espalhado no fundo da cova, cubra o adubo com um pouco de terra, dê uma molhada, se a terra não tiver molhada, vocês dê uma molhada, deixe lá durante 7 dias. Depois de 7 dias que você vai em cima dessa terra e vai fazer o plantio do copinho lá. Vai remover o copinho, né, com bastante cuidado para não tirar o torrãozinho ali de terra. E vai plantar sobre aquele adubo que vocês colocaram lá 7 dias antes. E aí coloca um pouquinho de terra em torno, né, do torrãozinho ali. Dê uma pressãozinha ali com a mão para ficar bem, né, bem acamadinho ali a terra. E dê uma molhada, tá? E continue fazendo as irrigações caso for necessário, se não estiver chovendo. Tá certo, gente? Então esse é o passo a passo. Se a terra for uma terra bastante adubada, com bastante matéria orgânica, não precisa vocês ficarem fazendo adubação de cobertura. Mas se for uma terra meia pobre, aí vocês podem fazer a cada 2 meses, assim mais ou menos, vocês fazem aí uns 50 gramas do mesmo adubo, tá? Só que vocês não vão colocar muito perto do pé, tá? Vocês vão colocar em torno de umas 20 centímetros mais ou menos do pé. Faz aí uns 4 buraquinhos assim em torno da muda, e uns 20 centímetros de distância da muda, e distribua essas 50 gramas nesses 4 buraquinhos, cubra e faça ali a irrigação, tá certo? Tem que ter irrigação, tá, gente? Adubo sem irrigação não funciona. Ou num período que estiver chovendo, tá? E aí com certeza vocês vão ter mamão como esses daí, ó, tá? Aqui é um pé aí, esse é o papaya, né? Não é o formosa, mas todos dois você vai ter esse resultado. Toda muda que vocês plantarem, vocês vão ter esse resultado, tá?
Aí vocês conseguem resolver aquele problema lá de não ter, de ter aquele mamão macho lá que não produz mamão. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar para vocês um outro pezinho que eu tenho e vou mostrar o tipo de solo, porque eu acho que isso também é importante para vocês. Olha aí, pessoal. Eu estou bem pertinho aqui agora, retomei aqui, né, a gravação. Tô bem pertinho aqui dos mamões, ó. Eu tenho aqui um outro pezinho que está mais baixinho. E a gente fica até mais fácil, né, pra gente poder mostrar para vocês aí. E esse é também o mamão papaya. Ele tá, olha aí, o pé como é que tá, né? Ele não dá um pé muito grosso, tá? Ele sempre dá um pezinho mais fininho, tá? Mas ele produz bastante. Eu não recomendo que vocês plantem em lugar como esse aqui, ó. Esse aqui é um lugar muito baixo, tá? Eu fiz ali um buraco, né, para fazer um... Eu ia fazer um poço aqui, pessoal, mas eu acabei plantando chapéu de couro e fiquei com pena de acabar com o chapéu de couro e deixei. Ali tem um lugar, é um buraco, tá? É um buraco que tem mais ou menos uns 40 centímetros a 50 centímetros de profundidade. E aqui, essa terra aqui, a terra que está mais alta, eu resolvi plantar uma mudinha aqui. Mas não é um local ideal, tá? Porque isso aqui é bastante molhado por baixo. Então, com certeza, a gente vai ter algum problema aqui no futuro, tá? Não sei até quando essa planta vai continuar produzindo, né, do tipo que está aqui. Nós passamos pelo período do inverno, eu estou no mês de setembro, né? Estou gravando esse vídeo no mês de setembro de 2025. E o mamão, pessoal, quando a gente passa pelo inverno, o ponteiro dele fica assim, tá? Ele dá uma parada, tá? Ele não cresce. Agora, quando começar a esquentar, ele vai embora. Ele vai começar a desenvolver as folhas ali, vai começar a soltar mais floração. E aí a importância da adubação, tá? Principalmente o fósforo e o potássio. No caso do 4,14,8, que eu acabei de falar com vocês, ele tem 14% de fósforo e 8% de potássio, tá? Então é bastante importante que vocês se atentem, né, para a adubação, porque nesse caso, como é uma planta, né, que vai produzir o tempo todo, ele não é uma planta macho, né? Ele vai... vocês vão precisar de fazer a adubação, tá? De cobertura, caso o solo seja um solo muito pobre de matéria orgânica, tá? Tá certo? Uma outra coisa é que essa planta, ela também dá plantas hermafroditas, que a gente fala. Que é uma planta que tem os dois sexos, geralmente na mesma planta. Ela dá flores macho, né, vamos dizer assim, e dá flores fêmea. Mas esse mamão ainda é melhor do que o fêmea total, tá? Então, pessoal, de qualquer maneira, vocês não vão perder, tá, a sua planta. Toda muda que vocês plantarem dessas duas variedades que eu acabei de falar, o Formosa e o mamão papaya, tá bom? Essas duas variedades vocês podem plantar tranquilamente, que vocês não vão ter pé de plantas machos que dá aquela corda, né, aquele mamão de corda que a gente fala, que não produz. Uma outra coisa que vocês têm que fazer, os tratos culturais, ó, essas folhas assim, ó, amarelas, vão ficando, ó, vocês vão fazer a retirada. Ó. Eu vou tirar ela aqui, ó. Tirar ela aqui. Pronto, tirei a folha, tá? Porque aí a gente vai, né, mantendo a planta saudável, né, sem doença e tal. Uma outra coisa que pode ser aplicada é um adubo foliar, tá? Adubo foliar, existem algumas marcas aí no mercado, principalmente a base de cálcio e bóron, tá? O mamão é bastante exigente nesses dois micronutrientes. Vocês encontram esse adubo também nessas casas que vendem produtos agropecuários. Vocês podem comprar o produto, veja no rótulo como que aplica, eu não vou falar como que aplica, porque cada fabricante tem dosagens diferentes, porque tem concentrações diferentes, tá certo, pessoal? Obedeça lá o fabricante, né? Ele vai colocar lá a dosagem, vocês colocam na água e faz a pulverização nas folhas, no caso, não é no solo, tá? O adubo foliar, ele foi feito para folha. Aí vocês podem fazer uma aplicação uma vez por mês, tá certo? Do jeito que o fabricante recomenda, tá? E não apliquem em hora de sol quente, só em hora que não tiver sol, tá? Quando o sol se pôr, ou bem no início da manhã, vocês podem fazer a aplicação. Mas com sol quente, vocês nunca façam a aplicação desses produtos, tá certo? Vou mostrar para vocês um outro pezinho. Vou parar aqui o vídeo. Pessoal, retomando aqui,
essa planta aqui, ó, é um pé de mamão fêmea. Essa planta aqui é aquela primeira planta que eu mostrei para vocês, tá? Aquele macho lá. Só que essa planta, ela nasceu fêmea, né? Ela nasceu uma planta, ó, ela é você vê que o tronco dela é um pouco mais grosso, né, do que o papai e o Formosa, ó. Vai indo até chegar lá no ponteiro. Ponteiro, como eu falei com vocês, né? Nós estamos saindo agora do inverno e o ponteiro dele lá tá parado, mas ele vai continuar agora a crescer e vai continuar produzindo. Vocês verem ali, ó, que ele tá com mamão, ó lá, né? Tá com os mamãozinhos lá, ó. Inclusive tem passarinho comendo, que tem alguns que estão madurando, né? E os pássaros estão comendo. Mas esse mamão aqui é o mamão caipira, é um mamão bem tradicional, um mamãozinho bem primitivo da natureza, que não foi feito nenhuma seleção, tá? Por isso que ele tem esse problema de nascer um pé fêmea e aqueles pés, né, que a gente chama lá de mamão de corda, e que infelizmente ele não produz mamão, tá? Então essas são as diferenças. Essa planta é um pé de mamão fêmea caipira daquele primeira planta que eu mostrei para vocês lá no vídeo. E o Formosa e o Papaya é diferente, tá? A variedade é bem diferente. Você vê que esse aqui é bem redondinho, né? Um mamão redondinho. O Formosa e o Papaya, eles são mamão bem compridinhos, tá? Eles são compridinhos. Eu não tenho Formosa para mostrar para vocês aqui hoje, mas é praticamente a mesma coisa do Papaya que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente. Tá certo, pessoal? Então eu acho que está esclarecida a dúvida, tá? Não caiam naquela besteira, tá? De pegar um mamão macho que você tem aí, cortar ele, fazer aquele processo que o pessoal ensina lá, porque não dá certo, tá, gente? Uma vez o mamão nasceu macho, você não tem o que fazer com ele. Ele nasceu fêmea, como esse aqui, por exemplo, que estou mostrando para vocês, que nasceu fêmea, tudo bem. Mas como é que você vai saber? Só depois que ele começar a produzir. No caso do mamão papaya e o mamão formosa, você não vai ter esse problema. Você pode semear ele tranquilamente, que toda planta que você plantar, você vai conseguir colher mamão. Não vai ter o problema do mamão macho. Tá certo? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. Deixa um like lá para nos ajudar, pessoal. Vamos crescer o canal. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Palavras.